E sabe o que mais pode reduzir o estresse, né? Que a gente tem falado ali de correria, esquecer de mastigar? A leitura. Além disso, o hábito de ler traz dezenas de outros benefícios que a gente já sabe. Mesmo sabendo disso, milhares de brasileiros relatam dificuldade para manter esse hábito ao longo do ano. Você já terminou um livro incrível e depois simplesmente não conseguiu começar o outro? Ou ficou meses sem conseguir ler nada? Isso pode ter nome, ressaca literária. E para entender por que isso acontece e como lidar com esse bloqueio, a gente conversa agora com o professor universitário Ramiro von Saltiel. Professor, muito obrigada por ter vindo aqui. Ressaca literária, para mim, é um termo novo, né? Mas para quem conhece mais, já deve ter algum tempo aí. Explica para a gente o que é. Boa tarde. Então, muito boa tarde, é um prazer, uma honra estar aqui, prazer conhecê-los. E a ressaca literária, ela nada mais é do que aquela sensação de vazio, né, de solidão depois que a gente termina um livro que foi muito importante para nós, fez muitas vezes parte do nosso cotidiano, né? Às vezes a gente tem um hábito de ler alguma coisa antes de dormir, às vezes a pessoa usa transporte público e lê durante o transporte, né? A gente vai criando uma carga emocional, afetiva com o livro, com os personagens. Às vezes parece que a gente está no lugar, né? A gente é teletransportado, às vezes para um outro tempo, para um outro lugar, para um outro clima, né? E a ressaca acontece quando essa experiência termina e a gente não sabe o que fazer, né? E agora que eu terminei essa história, que fez parte da minha vida, o que eu vou fazer, né? É esse sentimento. Então, eu sinto isso, que eu sinto falta de alguns personagens, assim, mas de bastante tempo, né? E realmente, quando acaba, a gente fica querendo saber mais o que aconteceu ou que saudade que eu tô daquela pessoa, Exato, né? Exato. Isso é comum? Eu diria que bastante, assim, eu particularmente sofro muito disso e conforme, assim, eu já fui trocando experiências, né, com outras pessoas, muita gente me relatou esse sentimento, né. Um caso bem famoso, que não é uma experiência que não é nem minha, porque eu não terminei de ler O Senhor dos Anéis, que é o exemplo que eu vou dar, é de muita gente que termina de ler a saga e depois que termina lá o Retorno do Rei, não sabe para onde ir e vai ler outras obras, né, do Tolkien e vai ler o Silmarillion, que é uma outra história daquela mitologia. E todo mundo é unânime de dizer que não é a mesma coisa, né? Se quem aí tiver uma outra opinião, enfim. Mas é uma coisa parecida, né? Ano passado, eu descobri um autor chamado Michel Houellebecq. E eu li um livro dele sensacional. E no momento que eu terminei, eu pensei assim, para onde eu vou agora, né? E conversei com outras pessoas que também gostam desse mesmo autor e todos relataram o mesmo. Então, eu diria que para quem gosta de ler, e principalmente para os bons livros, é bastante comum, sim, sentir ressaca. Isso pode acontecer mais com ficção? Ou sei lá, tem alguma uma estatística ou, né, durante essas conversas aí, consegue perceber se tem mais a ver com algum tipo de livro? Olha, eu acho que ficção tem uma chance de ser mais comum, sim, porque é o estilo mais frequente, né? Mais corriqueiro, mas eu gosto de ler biografias, né? Tem gente que não gosta, eu particularmente gosto bastante, e se a matéria me interessa, se a pessoa biografada me interessa, eu sinto falta, né? Eu sinto falta, eu li, sei lá, você lê, por exemplo, a biografia de um diretor de cinema e começa a ver os termos que eram usados naquele tempo, você sente falta daquilo, né? Quase como deixar de ver um filme. Existe diferença entre cansaço mental e essa ressaca literária? Porque quando eu ouvi o termo ressaca literária, eu levei mais para esse lado do cansaço. Né? Como a gente diferenciar isso, né? Eu não vejo, assim, nenhum tipo de semelhança, né? Porque, assim, aquele cansaço, às vezes eu penso que a cabeça, a mente da gente trabalha como se fosse uma engrenagem, o cansaço é quando ela simplesmente não consegue mais andar, né? A gente não consegue, às vezes, mais ler uma coisa, porque a gente está cansado, literalmente cansado, né? Como depois de uma corrida, de um exercício físico. E a ressaca é diferente. A ressaca, na verdade, é o contrário. A gente queria continuar lendo, mas a gente não pode porque a história terminou, né? Então, são coisas bem diferentes. E como você tem feito para curar essa ressaca ou para conseguir fugir, ou, sei lá, escapar, começar a ler outro livro? Como é que funciona? Como é que tem feito isso? Como resolver isso é a pergunta de $1 milhão, né? Acho que uma resposta definitiva não existe, mas eu procuro outros livros do mesmo autor, né? Agora, eu me coloquei numa armadilha, né? Eu comecei a ler um autor chamado John Grisham, que fazia anos que me diziam para ler, eu era resistente, agora comecei. Ele escreveu a maioria dos filmes de tribunal que foram adaptados para Hollywood. Eu estou em 1/3 da história, estou sofrendo por antecipação, porque eu não quero que termine, e depois eu já estou pensando no próximo livro dele que eu vou ter que ler. É viciante, a gente pode falar assim, né? Totalmente. Você é professor universitário, já deve ter lido outros livros aí que tem a ver com a profissão, né? E é a mesma coisa ou não? Não é a mesma coisa. Definitivamente não é a mesma coisa.
Mas assim, ainda que não seja a mesma coisa, eu acho que a experiência da leitura ela é uma coisa assim, ela transcende a profissão. Na verdade, eu só escolhi a minha profissão mesmo porque eu sabia que eu ia ter muito contato com leitura, né? Ainda que fosse técnica, ainda que não fosse, né, enfim, as leituras de ficção, eu sabia que eu ia ter que fazer isso pro resto da minha vida e estou muito bem com essa decisão. Então, mesmo não sendo a mesma coisa, é uma coisa muito boa. Ramiro, você leciona para jovens estudantes, o pessoal lá dos calouros, digamos assim? Também, mas é um público bem variado. Tem pessoas mais velhas, tem pessoas que fazem segunda, terceira faculdade. Eu te pergunto porque, assim, a gente vê que está mais difícil, né, colocar esse hábito da leitura, pelo menos no geral, assim, né, entre os jovens. Quais seriam as tuas dicas para que se tornasse um bom leitor, assim, né, um leitor assíduo como você? Olha, a dica que eu posso dar, assim, é que eu acho que o brasileiro, ele muitas vezes é um pouco traumatizado no ensino básico de leituras muito pesadas, né? Que não são leituras ótimas, José de Alencar, Machado de Assis, mas às vezes a gente é muito jovem e não compreende algumas coisas. Pra idade, né? Então, assim, dependendo do contexto da pessoa, da idade da pessoa, procurar alguma coisa, uma leitura mais leve, né? Uma boa porta de entrada para esse universo são ficções como o próprio Harry Potter, por exemplo, que marcou gerações. São livros muito bons. Eu mesmo li o 7, falei do Senhor dos Anéis, a Guerra dos Tronos, não gosto tanto de fantasia, mas daqui a pouco gosta muito, sei lá, de um artista, de um diretor, procura a biografia dessa pessoa, né? Tem meios. Né? Hoje em dia, ainda mais com livro digital e tudo mais, tem muitos meios. E os tribunais são bons também, né? Também. Professor, muito obrigada por ter dividido um pouquinho do teu conhecimento com a gente. A gente sempre aprende. Até uma próxima. Muito e bom obrigado. ano letivo, né? Obrigado, eu te agradeço.